Boa noite, meus queridos. E lá vamos nós, não é? Seguindo aí com os nossos conteúdos, rumo ao término do primeiro bimestre. Bom, eu pretendo fazer aqui com vocês um feedback daquilo que nós estamos vendo nas disciplinas, tá? Do nosso currículo. Então, a gente vai começar por história, certo? Vocês fizeram algumas atividades relacionadas à história da escrita, depois aos modos de governo, e a professora então vai dar uma pincelada sobre esses conteúdos com vocês, tá? Eu acredito que todos já tenham lido, já tenham respondido as questões, mesmo quem não estiver com a apostila, né? Na plataforma existe a apostila em PDF, e aí vocês podem fazer as anotações no caderno e enviar para mim, tá joia? Bom, lá no desenvolvimento da escrita, o que a gente consegue capturar, consegue entender? Que o homem, a partir de uma necessidade, não é? Ele começa a inventar, a criar tudo aquilo que vai facilitar a vida dele, tá? A vida cotidiana. E com a escrita não foi diferente, porque assim que houve o comércio, houve a necessidade também dos registros rápidos de tudo aquilo que era comprado, que era vendido. Então, os homens precisavam anotar de alguma forma, né, registrar isso de alguma forma. E lá nos primeiros povos, essa primeira, né, a anotação, essa primeira forma de escrita recebeu o nome então de escrita pictográfica, tá? Onde eles anotavam aí por meio de desenhos tudo aquilo que eles gostariam de ter registrados em termos de vendas, de compras, tudo relacionado ao comércio, tá certo? Um pouquinho mais para frente, houve-se aí a necessidade de anotar mais coisas além daquilo que estava só envolvendo o comércio, compra e venda, tá? E aí eles começaram então a fazer desenhos. Esses desenhos eles foram também registrados, né, pelos homens, e aí esse desenho já recebeu o nome de pintura ideográfica, não é? Então os homens eles faziam algum tipo de desenho. Então, por exemplo, como está na apostila, o desenho de um trigo, esse desenho não significava somente o trigo, tinha algum outro significado por trás que, ao ser lido pelos homens, não é? Eles já sabiam o significado que teria, tá? A gente viu mais pra frente, então, que lá o povo egípcio, eles tiveram a necessidade de evoluir um pouquinho mais com a escrita, digamos assim, tá? E lá, então, passados, né, os anos, os gregos, eles começaram a introduzir na escrita as vogais. Então, a escrita que foi inventada, né, pelos primeiros povos, lá no Egito, na Grécia, passando pelos gregos e os fenícios, eles começaram então a colocar o que? Vogais junto com as consoantes, até que nós chegássemos então a ter o nosso alfabeto, tá? A nossa forma de escrita alfabética, que nada mais é do que a junção de vogal e consoantes para representar o som da nossa fala, tá? Então tudo isso foi muito gradativo, não foi de uma hora para outra. E assim como a escrita foi evoluída, os símbolos também foram evoluídos. Então hoje nós usamos letras para representar o nosso alfabeto, tá? Então o nosso alfabeto ele tem origem grega, não é? As palavras têm origem grega e latim. Então, quando a gente quer procurar o significado de alguma palavra, né, da nossa língua, a gente recorre ao latim e ao grego, exatamente por conta da história da escrita, tá certo? Bom, outro ponto que nós vamos abordar é a forma de governo, tá? Eu tô mudando assim radicalmente de assunto porque é exatamente o que está na apostila, não é? Eu sei que como nós estamos afastados, né, fisicamente, nós não podemos aí fazer um link como se nós estivéssemos fazendo, se nós estivéssemos em sala de aula. Mas eu quero que vocês tentem amarrar esses conteúdos, né, de uma maneira que isso sirva para nós usarmos para o resto da nossa vida, tá bom? Que foi sempre o que a professora fala para vocês em sala de aula, tá? Então, o que aconteceu? Visto que houve evolução, né? Os homens eram nômades e depois passaram a ser sedentários, e aí houve aí a descoberta da agricultura, da pecuária, os sedentários tiveram moradia fixa. Aí houve-se a necessidade de governos, até por uma questão de organização, né, das aldeias. E tudo isso foi evoluindo junto, tá? Não foi assim, primeiro evoluiu a escrita, depois evoluiu, né, os homens passaram de nômades para sedentários, não. Tudo isso acontece de uma forma
geral, de uma forma única. A evolução vem de uma vez, tá? Claro que devagar, mas ela vem de uma vez. Então, as formas de governo, antigamente, até pelo fato do Brasil não ser um país independente, era monárquico. Como é isso, professora? Monarquia significa, então, que quem decide, né, as regras do país, quem determina as regras do país é o rei. E o rei passa esse poder para o filho e o filho passa para o seu filho e assim por diante. Ou seja, é um poder vitalício, é um poder que passa de pai para filho, tá? Então, basicamente, as formas de governo antigamente eram só monárquicas. Então, de rei para príncipe e assim por diante, tá? Não mudava de família. E aí o Brasil também teve um período que foi governado dessa forma, né? Pelo Dom Pedro, né? Primeiro, depois pelo seu filho Dom Pedro II. E esse período foi em torno aí de 1822 até mais ou menos 1889, tá? Como tá na apostila. Passado esse período, nós então tivemos aí a nossa independência, né, a proclamação da independência, e aí houve-se a necessidade de uma nova forma de governo. E essa nova forma de governo foi a república, no qual então as pessoas, os cidadãos, elegem, não é, o seu governante. E aí a gente começa a fazer da seguinte forma: tem lá o presidente, não é, que ele rege as leis do nosso país. Aí nos estados nós temos os governantes, os governadores, e nos municípios nós temos os prefeitos. Todos esses tipos de governos são os próprios cidadãos quem elegem através do voto. E tem um tempo para que eles fiquem lá no cargo de presidente, de governador, de prefeito, né, que são de 4 anos. Então, a cada 4 anos, troca-se, né, o presidente, o governador, o prefeito. E todos esses governantes, eles têm os seus, digamos assim, parlamentares, tá? Então, tem lá os senadores, os deputados, os vereadores. Então, tudo isso em prol do governo, não é? Da organização do município, do estado e do país. Então, hoje em dia, a maioria dos países do mundo são governados de forma republicana, então por meio do voto, tá certo? Existem ainda países que têm reis, né, e rainhas e que são governados pelo sistema monárquico, mas a maioria é republicana, tá certo? E avançando um pouquinho mais com o conteúdo de história, nós temos lá na página 229 uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, mas depois eu posso até passar de forma escrita, não tem problema, tá certo? Então, quando diz lá que na monarquia o poder passa de pai para filho, que é hereditário, então é uma afirmação verdadeira, né? Como eu acabei de falar. Na monarquia, o rei é escolhido pelo povo. Não, não é escolhido pelo povo. É uma afirmação falsa. Na república, o governante fica no poder por um tempo indeterminado. Também é uma informação falsa, porque existe um tempo, sim, pré-determinado de governo pelo presidente, pelo governador e quem é o prefeito, tá certo? Na República, o governante é considerado um representante da população. Sim, ele é representado pela população por meio do voto, então ele representa a nossa vontade, não é? No Brasil, nunca houve monarquia. É falsa essa informação, porque como nós já havíamos falado, né, o Brasil foi governado por Dom Pedro I e II no período de 1822 a 1889, tá certo? Um dos governantes de uma república é o presidente. Sim, um dos governantes de uma república é o presidente. Depois vem o governador e, por último, o prefeito, não é? País, estado, município. No Brasil, o presidente eleito governa o país durante 4 anos. Verdadeiro, não é? No Brasil, o tempo de governo, né, dos presidentes são de 4 anos. Tá joia? Bom, um pouquinho mais pra frente, nós falamos também um pouquinho da ditadura, tá? E aí, nós fomos até a página 233. Gente, a ditadura foi um período pelo qual o Brasil passou também, e a ditadura foi um período militar de governo, tá? Esse período, as pessoas não tinham voz para eleger ninguém, eram os militares que governavam o país. Então, nós não tínhamos liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Liberdade de poder falar o que a gente queria, as pessoas ficavam reclusas em casa. Então os militares, eles davam ordem para sair, ordem para ficar dentro de casa, não podia chegar a qualquer horário.
Era muito rígida essa época, né? Essa época foi muito rígida. E aí, com o passar do tempo, houve também a República, né? A Primeira República. E aí sim o Brasil, se livrou da ditadura, tá? A gente viu aqui um pouquinho lá na página 232 algumas questões relacionadas à ditadura, tá? Então tem lá na questão 2 da página 232. No Brasil, com as decisões, as decisões são tomadas e as leis são criadas. Converse com seus colegas e professor e registre a resposta a seguir. Hoje, né, gente, as decisões são tomadas e criadas através do voto do povo como cidadão pelos seus governantes. E aí, a partir da eleição dos governantes, eles então vão adotar as medidas, vão tomar, né, medidas de forma a organizar todo um país, todo um estado, toda uma cidade, tá certo? Na questão 3, no Brasil atualmente todas as pessoas podem votar? Converse com seus colegas e o professor e registre a conclusão que vocês chegaram. Sim, todas as pessoas podem votar, desde que tenham mais de 16 anos, não é? As pessoas com mais de 16 anos podem tirar o título de eleitor, que é um documento próprio que o eleitor faz, que o cidadão tem para votar, e a partir daí ele está apto a votar nos governantes ao qual ele acha que está de acordo com o que ele quer para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa cidade, tá bom? Na atividade 4 da página 233, tem lá um relacione, né? A coluna A com a coluna B. Aliás, a coluna, né, da esquerda com a coluna da direita com as letrinhas. Então tem lá na letra A, democracia direta, letra B, democracia indireta ou representativa, letra C, ditadura, D, monarquia e república. Então nós temos lá, para nós relacionarmos a coluna da direita, então a primeira seria B, tá? Os cidadãos escolhem um representante que toma as decisões e cria leis. Então seria B, ditadura indireta, democracia indireta, desculpem. Depois a gente tem a letra C, os cidadãos não participam das decisões políticas que são tomadas pelos governantes. Então seria o que na época da ditadura, tá certo? A, os cidadãos participam diretamente das decisões políticas, propondo, debatendo e votando as leis e ações políticas. Depois a gente tem a letra E, governo no qual pessoas são escolhidas pelo povo para governar por um tempo determinado. E, por último, a letra D, governo de uma pessoa, o monarca, tá? Que seria, então, a monarquia, tá certo? E aí a gente pode escrever aqui, por último, diferenças entre a democracia e a ditadura. Não é? Democracia nada mais é do que o direito de voto dos cidadãos a partir dos 16 anos. Né? E a democracia foi um período ao qual o país foi governado apenas por militares e o povo não tinha voz, né? O povo somente obedecia às ordens, tá joia? Espero tê-los ajudado e qualquer dúvida eu estou à disposição, mandem áudio, coloquem na plataforma as dúvidas que vocês tiverem que a professora vai retornando para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.